amigos, saudações a todos. Bem-vindo à continuação do episódio sobre vitiligo. Dando sequência ao tratamento, pergunto à doutora Cecília, essa pessoa que é submetida a esse tratamento tem risco maior de câncer de pele? Se, por exemplo, o UVB, tem literatura que diz que você pode... O nosso consenso de fototerapia da SBD diz que você pode fazer até 500 sessões. Eu acho que é muito isso, É bastante, né? exatamente. E tem literatura que diz que o UVB você pode fazer a perder de vista sem riscos maiores de ter câncer de pele. Então, jogando os 500, se a gente for pela literatura que nós temos aqui, até 500 tratamentos é o mesmo risco que qualquer um de nós aqui tem da exposição solar do dia a dia, né? Então, agora, o UVA, ele é mais profundo, né? Pelo comprimento de onda. Então, e aí você tem que usar o psoralênico, porque ele não tem... O UVB tem como cromóforo o DNA. O UVA não tem um cromóforo específico. Então, você usa um psoralênico, que é para ele guiar a luz. E ele é mais profundo. Então, esses pacientes... A literatura já é um pouco mais certa aqui, com 200 tratamentos, né? Então, até 200 tratamentos é o mesmo risco que qualquer pessoa tem. Então... Até por este motivo de segurança, muita gente acaba fazendo mais UVB. É que a máquina, a lâmpada UVB é mais cara do que o UVA. Os convênios cobrem os tratamentos com fototerapia pulva, psoralênico com UVA, mas não cobre o UVB. Você tem que judicializar, muitas vezes, ou pagar particular para fazer, né? E para vitiligo, o UVB é melhor, porque o melanócito está ali na camada basal, que o UVB tem uma comprimento de onda menor, consegue atingir, tendo menos efeitos colaterais, repigmentando muitas vezes no mesmo tom do paciente, que o UVA muitas vezes deixa melanócitos solares, lentigos, e às vezes repigmenta um pouco mais escuro do que a pele do paciente. Você reprograma o melanócito? Ele vai produzir melanina a mais. E assim, né, do próprio, como se fosse um fotodano mesmo, na produção de melanoses, né? Uma outra dúvida, com relação a inibidores da JAK. Então, essa é uma nova... A gente já falou isso, mas para outras doenças, né? Isso. Mas... Como eu estava dizendo... É o que eu acho, assim, que o vitiligo ficou num certo limbo durante muito tempo na medicina, porque vitiligo não mata. Então, ele ficou assim, você tem vitiligo? O que eu tenho é um corticóide tópico para você passar, ou vieram os inibidores tópicos da calcineurina também, que são corticoides-like, aí, que tem menos, os efeitos colaterais não tem, né, do corticóide tópico, de atrofia, essas coisas. Ou então você vai fazer uma fototerapia. E a fototerapia tem um certo detalhe que você precisa ir com regularidade, 2 ou 3 vezes por semana no local onde você vai fazer fototerapia. Então, eu sempre digo, a fototerapia ou você faz perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Porque você tem que se deslocar no mínimo 2 vezes por semana para ir lá fazer o tratamento. Não é um negócio fácil. Então, eles fazem essa... Então, vai lá fazer foto se quiser, ou então se aceite. Fototerapia, nesse caso, seria a máquina de bronzear. Assim, né? Sim, popularmente, assim, né? Mas vamos pensar que é uma máquina onde você entra com doses controladas. E assim, né? Diferente de uma máquina aí que o povo vai lá fazer bronzeamento sem critérios, não sei o quê. A gente tem cálculos, a gente tem... né? Então, isso é criterioso para ser feito. O bronzeado... ele é só uma consequência, que é relativamente comum, né? As pacientes que fazem de sutiã, eu sempre falo assim, tenta vir sempre com... Então, tem umas que vão de biquíni e tal. Então, você vê a diferença da marca. Mas, assim, isso é só uma consequência. Mas, enfim, quando os inibidores da JAK para tratar outras doenças, eles falam assim, por que não vamos tentar no vitiligo? Então, hoje a gente tem uma linha de tratamento, assim, de estudos para vitiligo com inibidores da JAK. Lembrando que as JAK são aquelas proteínas que ficam próximos ao receptor, que aí quando chega uma citocina, faz uma sinalização no citoplasma, que vai fazer uma sinalização para o núcleo, para produzir uma resposta a essa ligação. Então, quando você tem um inibidor da JAK, quando uma citocina inflamatória se liga no receptor da célula, ele bloqueia essa sinalização. Então, você não faz a resposta inflamatória do feedback que você teve, né, daquele processo inicial.
E aí, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, tem liberação de ruxolitinib, que é inibidor de JAK1 e 2, em creme para tratamento de vitiligo. Os estudos estão ainda no tratamento sistêmico, porque nenhum hoje de bula tem uma indicação formal para tratamento de vitiligo. Mas eu acho que isso é só uma questão de tempo, né? Até haver um ensaio clínico que corrobora. Então, exato. Essas pequenas moléculas hoje vêm para tratar muitas doenças autoimunes. O que a gente achava assim, lógico, os imunobiológicos têm a sua função, excelentes, estão aí e aí continuarão, mas essas moléculas pequenas dos inibidores da JAK são muito promissoras para muitas doenças. E o vitiligo entrou de carona nessa história. Porque pessoas... Vamos lembrar, doença autoimune. Não é incomum ter, por exemplo, de repente tinha uma artrite reumatoide e um vitiligo junto, ou uma areata junto, e aí começou a tratar o artrite reumatoide, melhorou o outro. Opa. Exatamente. Então, das relações que existem inflamatórias comuns a muitas doenças autoimunes, né? Então, hoje, o ruxolitinib em creme é uma realidade nos Estados Unidos. Caro. Nós não temos isso ainda de liberação pela Anvisa. Olha, se maquiagem é caro, imagina isso daí. Imagina isso. Não, imagina. E é um tubinho, assim, que é para você tratar pequenas áreas. Porque se você for tratar corpinho inteiro, fica inviável. Então, mas existe já, né? Então, isso é uma questão de adaptação aí para o futuro, para essas medicações que já existem, indicações em bula futuramente, porque estudos favoráveis para os inibidores da JAK e vitiligo já existem, né? Então, é o futuro aí mesmo do tratamento de vitiligo extenso. Pode não ser extenso, mas refratário ao tratamento de medicações convencionais. E tratamento coadjuvante para estresse, né? Psicoterapia. Isso é fundamental. Paciente que tem vitiligo, já passou com psicoterapeuta, já viu se não tem que tomar um remedinho lá com psiquiatra, porque tem essa relação. E não é incomum os pacientes que às vezes estavam em tratamento, tão bem, terem algum problema em casa, passarem por um estresse no trabalho e reabrirem as lesões de novo. Aí você tem que entrar com corticoide, tentar dar aquela acalmada. Então, assim, não é incomum, tá? Então, a psicoterapia, eu sempre digo, ninguém vai num céu de brigadeiro a vida inteira. Tudo depende de como você lida com os seus problemas e o quanto isso influencia você somaticamente. Então, essa é a importância de um acompanhamento psicológico mesmo, porque na hora que você dá aquela desviada, você está sendo amparado. Então, o tratamento com a psicoterapia é fundamental para esses pacientes, sem dúvida alguma. Bom. Não, exato. Encantadora essa abordagem, né, Cecília? Porque eu acho que... não sei se o Anderson vai finalizar. Não. Até porque, assim... saindo desse gancho, eu acho que aproveitando a importância da psicoterapia, né? Às vezes eu acho que é uma coisa tão deixada de lado, é coisa de maluco, é coisa de... Mas não, eu brinco que, poxa, se você não faz exercício, se você não tem um personal para malhar a musculatura, poxa, quem faz o malhar cerebral, realmente, né? Eu acho que a psicoterapia é extremamente importante, né? Eu acho que, assim, nesse mundo, né, hoje as pessoas indubitavelmente estão mais estressadas, né? Sim. Talvez até se passe despercebido algumas doenças por causa desse tipo de A depressão situação, é o mal né? do século, né? Sim. Eu sempre digo, todos nós temos um CDF. Para quem não sabe, está ali dentro das classificações das doenças que estão relacionadas às doenças psiquiátricas, né? Todos temos. Você tem que saber se o seu tratamento é só com psicoterapia ou é psicoterapia com remédio. Então, a psicoterapia ela é importante para todos nós. Psicólogo faz terapia. O que dirá a gente aqui? Exatamente. Eu acho algumas crianças têm lá o CDF, possessão demoníaca. Existe. Como provar uma possessão demoníaca? Só se exclui causas espirituais. Então, aí você tem que acreditar, né? Mas é isso. Bom, algumas considerações? Eu acho que ela é realmente eu acho que
a importância dessa associação entre a pele e sistema... a parte de estresse, né? Que a gente às vezes fala, nossa, eu acordei feia, né? Eu mancho mais. É o quanto que a gente percebe isso, né? Que a paciente, quando está estressada, ela mancha, né? Então, eu acho que e o vitiligo é só uma manifestação exacerbada disso. Eu acho que muito obrigada pela mais uma aula, né, Cecília? Uma delícia. O que eu acho, assim, né? Antes da gente terminar, é realmente, assim, o investimento que se faz... É claro, imagina você ter uma mancha na face, né? E, assim... Alguém olha aquilo todo dia, eu acho que deve incomodar muito. Pensa numa criança, que o bullying que ela não sofre na escola. É um negócio difícil, né? Exatamente. Por mesmo que seja só uma mancha e que tudo esteja funcionando bem. Você precisa ser muito autoconfiante para poder assumi-la. Então, assim, eu tenho certeza que mesmo essas modelos, essas pessoas que usam o corpo, tentaram algum tratamento. Não foram bem-sucedidas, porque tem doença autoimune que realmente é muito difícil de ser controlada. E diferente de outras doenças que podem trazer morbidades ou comorbidades, o vitiligo não vai trazer isso. E aí, em algum momento, ou o médico ou o paciente se cansa. Mas ela se conhece tão bem, exatamente muitas vezes por conta dessas terapias, que ela se assume. E ela fala, minha mancha. Porque a hora que você se assume com esse autocontrole, mas numa criança não vai ter, num adolescente menos ainda, né? Então tem essa... Quantos adolescentes são trazidos pelos pais, assim, precisa tratar, porque senão vai evoluir. Então existe uma preocupação, inclusive, da família. Muitos, quando você dá o diagnóstico, tem uma manchinha de nada, vão tratar, tal. Às vezes até em local coberto, se a pessoa não vai passar numa consulta, você cruza com ela num corredor, você não fala que ela tem vitiligo. Você fala, isso aqui é vitiligo. Ai, meu Deus, eu vou virar o Michael Jackson. Não necessariamente. São casos extremos o dele, né? Então, assim, de tirar esses estigmas, esses preconceitos, essas coisas. Muitas vezes, essa questão da mão, muitas vezes as pessoas já falam assim, nossa, tem vitiligo. E se tem? Só uma dúvida. Na década de... Eu não vou saber aqui. 90, falava-se que tinha uma vacina em Cuba que tratava vitiligo. Não, eles usavam. Ouviu... eu lembro porque tinha uma vizinha na minha frente, da minha casa, que a gente fez rifa para ela para ir para Cuba para tratar. Na verdade, não foi, tadinha, ela era pequenininha na época. Ela abriu um quadro de vitiligo, aí tinha essa história na década de 90. Na verdade, não era bem uma vacina. Eles pegaram placentas de mulheres cubanas, vamos lembrar que é um povo mais moreno, então fototipo 4, 5, 6, que produz mais melanina, e eles meio que usavam uma célula-tronco, alguma coisa do tipo, que era para produzir melanócitos e colocar nas pessoas que tinham vitiligo. Só que esses dados que existiam em Cuba não foram reprodutíveis em outras regiões. Então, essa questão foi uma coisa levantada muito na época, mas que hoje a gente já não tem. Já não... Exatamente. Mas é bom de falar, porque muitas pessoas comentam. Pessoas mais velhas que eu digo assim... Não, jovens, da nossa idade, assim. Que se lembram desse episódio e que tem vitiligo e falam... eu queria ter ido fazer o tratamento de Cuba. Ou trouxeram... Teve uma época que tinha algumas pessoas que faziam esse tratamento aqui. Que não é muito reprodutivo, mas era uma questão, não era uma vacina, era como se você purificasse alguns melanócitos, assim, derivados de placenta e colocasse nas pessoas que tinham vitiligo, entendeu? Se a gente for ver hoje, a gente acabou não falando disso de tratamento porque acaba não sendo tão comum, mas a gente faz transferência de melanócito. Naquelas... É isso que eu ia perguntar, porque assim, em tese, né, vamos... caminhar até para isso. É um negócio muito simples. Você pega uma mancha que está estável, pelo menos 2 anos, pega de uma região onde não tem vitiligo, você transfere um pedacinho de pele, microenxertos. Tem outros lugares que você pode usar uma espécie de um sugador, você tira, faz uma bolha, tira essa região superficial, escarifica na região. Isso, escarifica onde tem vitiligo estável e coloca ali, porque você está transferindo melanócitos para essa região.
entendeu? A ideia é essa. Então, era mais ou menos o que eles... Só que eles colocavam... Isso Nossa, só que você usa autólogo. Eu fiquei até interessado, porque realmente assim, a gente transfere o enxerto de pele, mas o melanócito está na derme. E se for Não, o melanócito está na epiderme. Ele está na camada basal da epiderme. Então, mas às vezes a gente faz um enxerto muito superficial e não conseguiria fazer. Você teria que fazer um enxerto de pele total. Né? E há muitos tempos você não conseguiria. Mas se a gente faz uma transferência, por exemplo, de microenxertos, como a gente faz no FUT... Mas a ideia é a mesma. Porque exatamente você vai transferir o melanócito está na camada basal, mais profunda da epiderme, mas ele está lá superficialmente. Então, se você tirou ali, sangrou, você já está na derme, você já passou do melanócito, você transferiu ele. Então, a gente pode... É uma boa forma com pouca lesão. E aí, o que acontece? Como a repigmentação não é uniforme, muitas vezes você faz, o paciente cicatriza, você manda para foto para tentar uniformizar essa repigmentação, porque ela fica em repigmentação em paralelepípedos, onde você tá mais escuro, e aí vai fazendo uns halos da migração do melanócito, então ela não fica muito regular, né? Então você tenta com a fototerapia dar uma regularizada na pigmentação, uma uniformidade. Então é isso. E é um tratamento velho, inclusive. Bom, vamos caminhar aqui para as considerações finais. Doutora Cecília. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder discutir um tema que é relevante, é muito comum na nossa sociedade e que a gente precisa também desmistificar e deixar os preconceitos de lado. Obrigada mais uma vez pela... Essa é a ideia aqui, né? Tentar trazer a luz da ciência de uma forma Perfeito, é isso mesmo. Né? Acho que essa é a ideia. Obrigada. Doutora Roberta. Gostaria de agradecer a Cecília, a discussão riquíssima e... Realmente, acho que os tratamentos ou se o paciente optar pelo não tratamento, hoje em dia também a aceitação, né? Espero que seja cada vez maior aí dessa doença. Doutora Alessandra? Eu acho que, assim, amei essa discussão de hoje, né? E o quanto que isso tem relevância como nosso propósito, né? De transformar uma vida ou tratando ou optando por não tratar. Né? E dando esse suporte realmente terapêutico de forma psicológica e tudo. Realmente muito obrigada, Cecília. Foi magnífico. Eu que agradeço. O que eu teria para colocar aqui é justamente isso, né? O que concerne a luz da ciência, tá? E o que a gente puder oferecer, né? O paciente deve ter todo acesso a esse tipo de tratamento. Mas, assim, também nessa situação em que o risco de morte do doente não exista, né? Também é uma opção, tá? Eu acho que... Exato. A pessoa decide se ela quer tratar ou não, né? Tá. E aí é uma questão... Nossa Constituição diz que a gente tem que ter o bem-estar psicológico. De repente, ela não quer... Ela quer tratar, inclusive. Igual a gente conversou sobre a alopecia, né? Isso. Que seja uma maneira aí também dela também ter acesso. A pessoa tem o direito de escolher se quer ou não, neste caso. Porque é uma doença que não vai matar mesmo. Mas... as coisas psicológicas envolvidas podem ser gatilhos. Bom, e esse é o grande problema. Isso. O gatilho e também o diagnóstico de doenças autoimunes. Então, se você tiver isso, tenha pelo menos um diagnóstico. Isso, faça o diagnóstico e tal. Eu tenho certeza que todo mundo que já foi diagnosticado com vitiligo, em algum momento quis fazer um tratamento. Né? Então, e de toda maneira, deve ter passado em alguém, né, em algum dermato, para poder fazer essa investigação. Se naquele momento está tudo bem, mas não perca de foco. Uma vez por ano, faça seus exames. Bom, novamente agradeço muito às senhoras, tá? A participação muito, muito proveitoso, né? Eu acho que todos nós aprendemos aqui. Agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.